alegria imensa para todos nós estarmos hoje diante de Deus e dessas testemunhas que aqui estão, celebrando o enlace matrimonial do Rodrigo e da Laiane. Eu confesso que já tive diante de alguns casamentos, mas hoje eu estou diante de um milagre. Isso é mais que um casamento para mim. Isso é um milagre vivo, um milagre de Deus que está diante de mim e que está diante de vocês essa noite. A Bíblia diz em Gênesis, capítulo 2, e verso 24, Rodrigo, o seguinte texto: deixará o homem o seu pai, a sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. A Bíblia diz em Hebreus 13 e 4 que digno de honra entre todos é o matrimônio. O que é o matrimônio? O matrimônio é quando um homem e uma mulher decidem diante de Deus e perante as leis de Deus assumir o compromisso de construir uma vida juntos, uma vida debaixo de respeito, de carinho, de amor, de união, de honra. Quando um homem e uma mulher decidem se comprometer um com o outro diante do Senhor e construir tudo junto a partir desse dia, eis aí o casamento. A Bíblia diz em Gênesis 2:18, antes desse versículo Deus havia criado todas as coisas, só que quando chega no versículo 18, Deus percebeu que havia algo que ainda não estava bom. Todas as coisas que Deus criou, Deus viu que era bom. A Bíblia diz que Deus criava e dizia, e viu Deus que era bom, e continuava criando. Mas chegou um momento em que Deus olhou Adão só, e pela primeira vez na Bíblia Deus diz, não é bom. E ele diz assim, não é bom que o homem esteja só, vou fazer para ele uma auxiliadora que lhe seja idônea. Rodrigo, um dia Deus olhou para ti e ele falou assim, não é bom que o Rodrigo esteja só, vou fazer a Laiane para ele, para que ela seja uma bênção na vida dele, para que ela seja um instrumento meu para abençoar a vida dele, e ele seja um instrumento meu para abençoar a vida dela. Sabe, antes mesmo de existir cartório, Deus já havia estabelecido e sonhado com o casamento. Deus estabeleceu o casamento lá no Éden. Eu quero que vocês pensem nisso. Antes de existir cartório, antes de existir aliança, antes de existir a igreja, antes de existir a roupa, meu irmão, Deus já havia estabelecido no Éden o casamento. Deus trabalha por prioridades, e se Ele criou isso antes de tantas coisas, é para provar que casamento é prioridade no coração de Deus, e casamento é honra nos céus, e deve ser honrado na terra também. E nessa noite eu quero trazer uma palavra de bênção sobre o casamento de vocês. Nessa noite eu quero impetrar uma palavra que seja uma profecia sobre o casamento de vocês, porque eu tenho certeza no que a palavra de Deus diz, que aquilo que Deus uniu, o homem não separe, e esse casamento é daqui para a eternidade, em nome de Jesus. Diante de vocês, diante de todos aqueles que aqui estão essa noite, eu quero meditar brevemente no texto que se encontra em Mateus capítulo de número 7 e versículo de número 24. A Bíblia diz em Mateus 7, 24, o próprio Jesus falando. Chega um pouquinho para o lado aqui, por favor. Isso, assim, glória a Deus. A Bíblia diz em Mateus 7, 24, Jesus diz assim: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu vou compará-lo a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, transbordaram os rios e sopraram os ventos com muita força sobre aquela casa, mas aquela casa não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. E ele diz: aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, eu vou compará-lo a um homem tolo
que edificou a sua casa sobre a areia. E vieram as chuvas, vieram os rios, sopraram os ventos e bateram com muita força sobre aquela casa. E aquela casa caiu e se transformou em ruína, porque ela estava edificada sobre a areia. Existe um segredo aqui para todas as áreas da nossa vida, inclusive para o casamento de todos nós. Jesus nos garante que aquele que construir o seu casamento praticando a palavra de Deus, Jesus nos garante que aquele que edificar a sua vida debaixo dos princípios da palavra de Deus, ele afirma dizendo que não tem chuva que possa estragar teu casamento, não tem vento que possa derrubar teu casamento, não tem tempestade que possa quebrar a bênção de Deus que será estabelecida sobre o casamento de vocês hoje. Que a partir de hoje, cada tijolo da vida de vocês que for colocado de pé, cada sonho que for colocado em prática para se realizar, que tudo aquilo que vocês realizarem seja debaixo das palavras de Jesus. Esse texto, ele me chama a atenção quando Jesus diz que a mesma dificuldade que veio para o sábio veio para o tolo, a mesma dificuldade que vem para o justo vem para o ímpio, o mesmo sol que nasce sobre o justo nasce sobre o ímpio, a mesma chuva que cai sobre o justo cai sobre o ímpio, as mesmas tempestades que assolam a tua vida assolam a vida do ímpio. Só que a diferença é que aquele que vive na presença de Deus, aquele que teme a Deus e pratica a sua palavra, ele enfrenta os mesmos problemas que todo mundo enfrenta, mas ele sempre vai continuar de pé, e ele sempre vai ser bem sucedido. E no nome de Jesus, o casamento de vocês será um casamento na rocha, e o casamento de vocês vai ser um casamento que pode, como todo ser humano pode, enfrentar problemas como todos os casais enfrentam, mas lembrem-se que por maiores as chuvas que vierem sobre vocês, vocês sempre vencerão, porque a rocha que sustenta vocês é uma rocha inabalável, é um Deus eterno e poderoso, e é Ele que vai guardar vocês, se com sabedoria vocês todos os dias viverem os seus princípios. Para você que já é casado, para mim que já sou casado, e para ti, Rodrigo, que está casando, que essa palavra esteja no coração de todos nós. Todos nós podemos passar por crises, todos nós enfrentamos adversidades, chuvas, ventos, tempestades, mas o Senhor diz para você essa noite, o Senhor diz para mim essa noite, que não importa o que vier, se eu estiver submisso à palavra de Deus, você vai vencer todas as lutas que vierem, e vocês vencerão todas elas. Agora, se a vitória é viver os princípios da palavra de Deus, eu poderia escolher vários essa noite, mas eu não estou aqui para pregar, eu estou aqui para abençoar as alianças de vocês. Então eu quero que vocês guardem apenas 3 princípios de um casamento de sucesso, que eu quero compartilhar com vocês. Eu quero dar a vocês 3 princípios de vitória, 3 palavras, 3 ensinos de Jesus, e que esses ensinos vocês possam praticar todos os dias da vida de vocês, para que o casamento de vocês seja bem sucedido. O primeiro princípio de vitória para um relacionamento ser abençoado, que eu quero deixar para vocês e para todos aqueles que aqui estão essa noite, é uma palavra muito simples e muito conhecida, mas pouco entendida e praticada, chamada união. Existe um texto em Eclesiastes que fala sobre união, Eclesiastes capítulo 4 e versículo 9, que diz assim: é melhor serem 2 do que 1. É bom estar com a tua varoa, Rodrigo? Amém? É melhor ou não é? Glória a Deus. É melhor, é? Amém? E o texto diz assim: é melhor serem 2 do que 1, porque tem a melhor paga do seu trabalho. Agora, o trabalho rende mais,
E ele continua dizendo no verso 10: porque se caírem, um levanta o companheiro, ai porém daquele que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Que vocês entendam que a união é para quando um cair, o outro não dizer assim: bem feito que tu caiu. Por que que tu caiu? Eu falei que tu ia cair. Não. A união serve para quando um está caído, o outro não julgar, o outro apenas amar, estender a mão e levantar. Porque um ajuda o outro, um levanta o outro. Que o relacionamento de vocês seja assim. Que todos os dias vocês acordem e um olhe para o outro e tenha isso como missão. Você pode ter todas as prioridades daquele dia, mas não esqueça que uma delas vai ser: eu tenho que estar aqui pronto para levantar ela a qualquer momento se ela vacilar, para fazer ela sorrir a qualquer momento se ela estiver triste, para alegrar o coração dela em todos os momentos, porque esse é o meu papel. Eu estou do lado dela para isso. E o texto continua dizendo assim: também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Dá para dar um glória a Deus aí, irmão? Só quem já foi solteiro e casou sabe, entende esse mistério. Rodrigo, antes, meu irmão, meu Deus, lembra de onde Deus te tirou? Quantas noites frias tu dormiu numa caixa de papelão? Quantas vezes tu chegava e dizia: pastor, tu me conhece, eu não quero dinheiro para fazer coisa errada, compra um cachorro quente para mim, pastor, dá uma janta para mim. Quantas vezes a gente pegava um cachorro quente para ti e sabia onde é que tu ia dormir naquela noite fria? E o Senhor diz para ti hoje: como é bom serem dois, porque além de Ele ter te tirado da rua, de uma calçada, Ele te deu uma casa, uma cama, e agora Ele colocou um cobertor de orelha do teu lado, meu irmão, para te esquentar em cada noite fria que tu passar. Laiane, os teus invernos vão ser mais quentes agora, porque o Senhor te deu um cobertor de orelha. Isso é bom demais. Só que muitas vezes quando a chuva vem, a gente esquece da união. Às vezes quando o vento sopra, a gente esquece que a gente é uma só carne, e cada um quer puxar a brasa para a sua sardinha, cada um quer puxar o cobertor para si mesmo. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te guarde, que nunca vocês venham dormir sem um perdoar o outro, que nunca vocês venham dormir sem um orar com o outro, e sem rever o dia que passou, e poder querer evoluir no dia que vai chegar. Aleluia, glória a Deus. E o verso 12 diz assim: e se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, porque o cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Rodrigo, Deus te deu uma missão. Se o mundo quiser prevalecer contra ela, se as lutas vierem contra ela, se os demônios quiserem prevalecer contra ela, a Bíblia diz que vocês são dois, porque os dois resistirão juntos. Laiane, vocês são dois, porque os dois resistirão juntos, e unidos vocês são mais fortes. E ele diz: o cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. E eu quero crer, e eu creio que esse texto numa hora dessa é propício para crer nisso, de que a primeira dobra se chama Rodrigo, desse cordão chamado casamento, a segunda dobra se chama Laiane, e a terceira dobra se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele nunca perdeu uma guerra, Ele nunca deixou ninguém desamparado, e Ele vai fortalecer a união de vocês todos os dias, se vocês estiverem dispostos a se submeter debaixo do princípio da vida. Amém? Só 3. O primeiro, união. O segundo, amor. Sem amor, nenhum relacionamento pode se sustentar, nenhum casamento vai se sustentar. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo de número 13, sobre o amor. E se vocês, eu creio que a maioria aqui são cristãos, e se você for ver o capítulo 12,
Paulo vem falando dos dons espirituais do capítulo 12, isso me deixa admirado, porque o capítulo 12 fala de você conseguir operar maravilhas no nome de Jesus, fazer um braço cortado crescer de novo, fala do dom de operar maravilhas, de orar para Deus fazer coisas sobrenaturais acontecer, fala de dons de cura, fala de dons de palavra do conhecimento, palavra da sabedoria, que é aquilo que nós entendemos por o dom da pregação e o dom da revelação, fala de tantos dons, o dom da fé, dons extraordinários. E aí quando você pensa, nossa, Paulo já falou tudo aquilo que um cristão sonha em exercer ministerialmente, aí ele chega no capítulo 13 e ele fala assim: agora eu vou levar vocês para um caminho ainda mais excelente. Querido, a palavra excelência significa o grau máximo de perfeição e qualidade. A palavra grega ali para excelência significa o mais alto grau de perfeição.